O depoimento estava agendado para a terça-feira e, por conta do excesso de oitivas, nós estamos fazendo uma atividade concentrada no Rio de Janeiro, porque o prazo final da comissão se aproxima. Nós temos até o mês de dezembro para apresentar o nosso relatório. Nós acabamos ficando sobrecarregados naquela terça-feira e o nosso depoente de hoje, doutor Nelson Guimarães, gentilmente concordou em transferir a data e nós somos muito gratos porque isto é uma colaboração. Estamos presentes aqui o professor Paulo Sérgio Pinheiro, a doutora Rosa Cardoso, o doutor José Carlos Dias e tendo em vista a condição de magistrado do depoente e o relacionamento profissional que manteve com o doutor José Carlos Dias e com a doutora Rosa Cardoso, que tiveram uma militância na advocacia justamente nesta seara da justiça militar, eu vou então pedir ao doutor José Carlos Dias que, com o apoio da doutora Rosa Cardoso, conduza esta oitiva para que ela seja o mais produtiva possível. Doutor José Carlos, por favor. Eu saúdo o doutor Nelson da Silva Machado Guimarães e eu gostaria aqui de dar um testemunho perante as pessoas presentes, especialmente perante a imprensa, que tendo eu, pessoalmente, no caso, eu estou ao lado da doutora Rosa, grande advogada de perseguidos políticos, tendo eu funcionado como advogado de mais de 500 pessoas acusadas de crime político, tive a experiência de ter na pessoa do doutor Nelson da Silva Machado Guimarães a figura de juiz com que mais atuei na minha vida profissional nesses 50 anos de advocacia. Eu tenho a impressão que foi realmente. E quero aqui dizer que, no ponto de vista pessoal, na relação juiz e advogado, eu não tenho queixa nenhuma, porque sempre fui tratado com muito respeito e da mesma forma como sempre o tratei com o maior respeito. No entanto, doutor Nelson, eu tenho algumas questões que são muito importantes e eu acho que este é o momento. A Comissão Nacional da Verdade tem uma função, uma finalidade legal de resgatar a história, recontar os fatos de acordo com o que nós estimamos a procura da verdade. Nós não somos donos da verdade, mas procuramos a verdade. Então, nós temos o dever legal, é uma comissão de Estado, não é uma comissão de governo, foi criada por uma lei federal, sancionada pela Presidente da República. Nós temos este dever legal de tentar contar os fatos da forma como nós entendemos que devam ser contados, e é o momento que nós pedimos a sua colaboração para que o senhor possa dar as suas informações, a sua versão dos fatos, ou reconhecendo falhas ou não reconhecendo, mas de qualquer modo de uma forma absolutamente franca e sincera. O senhor vai começar a perguntar agora? Eu vou, mas se o senhor quiser fazer alguma... Eu queria pedir ao presidente, à comissão, né, a gentileza de me permitir ler, em respeito à comissão e ao auditório. Aliás, eu não sei quem são as pessoas que... Como? Assessores da comissão. Eu queria pedir licença para ler um pequeno preâmbulo. Pois não. Um pequeno preâmbulo que eu trouxe, pequeno, prometo que é bem pequeno, que eu trouxe escrito em respeito à comissão e ao auditório, né, para que a memória não me traísse, né? E é pequeno realmente, né? Então, o que está dito é o seguinte: senhoras e senhores, membros da Comissão Nacional da Verdade, de início quero justificar minha ausência da convocação que me foi dirigida em fevereiro
de modo algum deverá ser interpretada como o mais leve desapreço aos seus ilustres membros. É que entendi, naquela ocasião, que deveria dirigir-me à Associação dos Magistrados da Justiça Militar, o que fiz nos seguintes termos, que resumo e reitero. Primeiro, em 18 de fevereiro corrente, telefonou-me uma senhora em nome da Comissão Nacional da Verdade, indagando da possibilidade de eu ir a São Paulo a fim de depor sobre certo Xavier, cuja extinção da punibilidade eu havia decretado em processo tramitado há mais de 30 anos, na segunda auditoria da segunda CJM. Esclareceu que os restos mortais daquela pessoa tinham sido descobertos 10 anos depois do sepultamento em outro cemitério. E lhe era, nesse lugar, atribuído um nome falso. A Comissão Nacional da Verdade queria esclarecimento sobre como essas coisas ocorriam naquela época, SIC. Respondi-lhe ser impossível o meu comparecimento. Lembrava-me do nome, mas nada saberia dizer sobre a questão formulada. Os fatos que eu conhecera, e só no exercício da magistratura, estavam expressos nas sentenças e despachos dos muitos processos em que eu oficiei naquela época, verdadeiras fontes históricas. A convocação que então levava ao conhecimento da Amajum me parecia ferir as garantias da magistratura no Estado Democrático de Direito. Penso, data vênia, que nenhum magistrado pode ser convocado por uma comissão formada pelo Poder Executivo para esclarecer fatos conexos às decisões que tenha tomado no exercício da judicatura, e das quais, aliás, na época, o interessado tinha recurso para o Superior Tribunal Militar e, sendo civil, para o Supremo Tribunal Federal. Ainda mais sem que o STM tenha sido solicitado a autorizar e promover tal convocação. Acreditei, face às opiniões favoráveis dos ilustres colegas a que me dirigi, que seriam tomadas legais providências, administrativas ou mesmo judiciais. Não mais me preocupei, senhores, com a questão. Achei que ela estava sendo tratada no nível devido. Até que sobreveio a convocação de julho corrente, em que, surpreso, me vi ameaçado de condução coercitiva e sanção por crime de desobediência. Surpreendido, voltei a dirigir-me à Amajum e também ao STM para esclarecimento final da questão. Na terça-feira passada, aqui compareci, acompanhado pelo presidente da Amajum, Dr. Edmundo Franca de Oliveira, a quem presto homenagem nesse momento. E ele se dispunha a adotar providências judiciais eficazes, tentando, como entendíamos, proteger as prerrogativas da magistratura. Entretanto, eu próprio, naquele dia, um dos meus filhos me mostrou o sítio, desculpe, eu usei o português, o site da comissão, e lá estava dito algo diferente da primeira convocação. Estava dito que eu estava sendo chamado apenas para relatar atentados aos direitos humanos.
de que tivesse conhecimento. Então é o que eu passo a fazer, após o que estarei disponível a eventuais perguntas. Naquela época, fazia-se no Brasil a luta armada. Perdão, a luz me atrapalha um pouco os olhos aqui para fazer a leitura, né? Então, essa luta armada pretendia a imposição de um regime antidemocrático contrário à alma brasileira. Brasileiros, enganando-se, estavam seduzidos por uma ideologia intrinsecamente má e perversa, como muitas outras, aliás, diferentes apenas em alguns detalhes, mas todos com total desapreço pelos direitos humanos fundamentais. Eram treinados e apoiados pelo governo cubano, por governos da Europa Oriental e pela China ainda maoísta, tentando transformar nosso país num outro Vietnã, como está dito com todas as letras por Carlos Marighella no mini manual do guerrilheiro urbano. Era, assim, uma guerra com origem em potências estrangeiras, o que justifica plenamente a ingerência das Forças Armadas. Era uma guerra com os horrores, as misérias e também as grandezas, algumas vezes, de todas as guerras. Tomei conhecimento desde 1969, quando assumi a segunda auditoria da então segunda região militar, aliás se chamava segunda auditoria de guerra da segunda região militar. Tomei conhecimento de muitos atentados aos direitos humanos, de um lado e do outro, dos quais ofereço como exemplos e pronto a, no que puder, responder aos senhores. Primeiro, dos que me vêm à memória, o jovem militar norte-americano Chandler, estagiário na Universidade de São Paulo, quando ao lado do seu filho de 5 anos, foi metralhado à porta de sua casa, cedo de manhã. Ele morava ao lado da Hebe Camargo, que era testemunha no inquérito. É uma das primeiras notícias que me chega à memória. O soldado Gozel, estraçalhado por uma carga de dinamite, quando prestava o serviço militar, na hora de sentinela, no quartel-general do 2º Exército. O heróico capitão PM Mendes, que se ofereceu como refém à Lamarca, a fim de que seus comandados feridos em combate pudessem ser retirados da área para serem socorridos. O capitão Mendes foi algum tempo depois de estar prisioneiro do bando, morto a coronhadas de fuzil. As vítimas não combatentes de explosões de bombas, assaltos a bancos, tiroteios, assaltos a quartéis para a tomada de armas. Sim, era a guerra revolucionária, tentando realmente transformar o Brasil em outro Vietnã, como queria Marighella, no seu lamentável equívoco, dada a visão de mundo que ele portava. Os atentados a direitos fundamentais previstos na Constituição e na alma brasileira, há subversivos, já presos pelas autoridades, a tortura, a morte de alguns já aprisionados, como bem tem sido relatado nesta comissão por alguns dos seus algozes, e como consta
de depoimentos em muitos dos processos que instruí em São Paulo, os conselhos de justiça militar da segunda auditoria jamais impediram que os réus, chegados a juízo, tudo alegassem em sua defesa. E tais declarações constaram dos autos, daí eu dizer no início que são verdadeiras fontes históricas. Afinal, eu devo dizer que foi uma honra para mim servir à justiça militar, ao nosso país e ao nosso povo, no cumprimento dessa missão que me veio, sem dúvida, como a cada um de nós, da providência divina. Darei contas, como todos nós, agradecido pelos acertos e pedindo perdão pelos erros. Numa época em que até em publicações jurídicas de relevo se grita que é preciso livrar o Brasil da sua herança cristã, urge lembrar a imorredora lição de Jacques Maritain: os direitos humanos e a verdadeira democracia nasceram da palavra que desceu para nós das montanhas da Galileia. É dela que nos vem o que vale a pena, da dita civilização judaico-greco-romano-cristã, a que nós pertencemos, e sem a qual não mais seremos nós mesmos. Apesar de todas as traições que lhe são feitas ao longo da história, é na Epístola de São Paulo a Filemon, devolvendo-lhe Onésimo, não mais como seu antigo escravo fugido, mas como seu novo irmão em Cristo, que há de vir a libertação final da tragédia humana. Eu me coloco inteiramente à disposição da comissão. Doutor Nelson, eu creio que o senhor está sentindo aqui o nível de respeito aos direitos humanos que nutrem os nossos passos. Nós damos o direito de defesa mesmo não estando perante um processo criminal, mas porque nós respeitamos uma justiça moral e que, portanto, esse direito de defesa o senhor exerce em sua plenitude. Nós não queremos fazer aqui um levantamento de todos os acertos e de todas as falhas cometidas pelo senhor. Nem é o intuito desta comissão rever os maus julgamentos ou bons julgamentos que aconteceram com referência àqueles que se opuseram ao regime. Estes foram julgados pelo regime. Muitos não foram julgados, foram mortos pelo regime. Nós estamos aqui para resgatar a história no sentido de ver o que houve por parte dos agentes do Estado em termos de excessos e que redundaram em graves violações aos direitos humanos. Nós temos algumas questões, doutor Nelson, que são importantes, que eu gostaria que ficassem esclarecidos. A doutora Rosa fará mais perguntas do que eu, certamente, mas algumas questões pontuais eu gostaria de formular ao senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de exibir 2 vídeos. Um deles é o depoimento da doutora Eni Moreira, advogada que o senhor conheceu porque militou na Justiça Militar do Rio de Janeiro e na Justiça Militar de São Paulo.
advogada do escritório do nosso grande advogado, cujo chefe era o grande advogado Sobral Pinto. Doutora Eni Moreira gravou um depoimento, ela está presente aqui, mas ela não irá falar aqui. Nós queremos reproduzir o vídeo em que saúdo consta... a doutora Eni, mas realmente não estou conseguindo com a luz, não estou... Pode. Eu sou Eni Moreira, advogada. Durante a década de 70, eu fiz a defesa de alguns presos políticos na auditoria, que eram processados na auditoria de São Paulo, onde havia o juiz Nelson Machado da Silva Guimarães. Esse juiz era um homem extremamente rígido e durante o ano de 1972, os presos políticos de São Paulo fizeram uma greve de fome contra a separação deles, que estavam sendo distribuídos por vários presídios. O Dr. Nelson autorizou, melhor dizendo, o DOI-CODE a retirar do presídio o Paulo de Tarso Venceslau e o Paulo de Tarso Vanucci. Paulo de Tarso Vanucci era meu cliente. Eles foram levados para o DOI-CODE e, repito, sob ordens do Dr. Nelson, para serem forçados a se alimentar. Isso já era uma violência, mas chegando lá eles foram torturados. E 3 dias depois dessa retirada dos presos da casa de detenção para o DOI-CODE, o Paulo tinha no processo uma audiência e teve que ir à auditoria. Chegando lá, ele tinha enorme dificuldade de andar, um corte no pescoço, hematoma no olho, escoriações pelo corpo. Ele segurava um braço e eu perguntei a ele o que é isso. Ele me disse: é tortura. A dificuldade de andar dizia respeito à quantidade de choques elétricos que ele tinha levado no saco escrotal. E por isso estava muito inchado, ele não conseguia fechar as pernas. E eu entrei na sala do Dr. Nelson, a audiência não tinha ainda começado, e junto com o Paulo a gente denunciou as torturas que eles tinham sofrido no DOI-CODE. E o Dr. Nelson não estava acreditando, mas impediu que o Paulo tirasse a calça sob o pretexto de que eu era mulher e não ficaria bem. Tanto eu quanto o Paulo pedimos ao Dr. Nelson para que ao fim da audiência, o Paulo retornasse ao presídio e não mais fosse conduzido ao DOI-CODE. O Dr. Nelson não atendeu e o Paulo voltou para o DOI-CODE, onde continuou a ser torturado. De posse dessa informação, eu pedi ao Tribunal Militar para que verificasse esse tipo de comportamento do Dr. Nelson, até porque ele era o zerivezeiro em ouvir depoimentos dos presos que ele interrogava durante o processo. Todo preso invariavelmente denunciava tortura. E o Dr. Nelson jamais mandou cópia dessas declarações para o Ministério Público para que fosse feita a investigação e, consequência, a punição dos responsáveis pelas torturas. Mas o pedido que eu fiz ao Tribunal Militar não deu em nada. Enfim,
sabendo que Dr. Nelson virá depor na Comissão Nacional da Verdade, eu me vi no dever de prestar esse depoimento, até porque é um dos juízes que prevaricou durante o exercício da sua função. O senhor se reporta desse acidente? A doutora Eni era muito aguerrida e conhecida em São Paulo. Me lembro que certa vez ela foi ao Superior Tribunal Militar e fez a mesma referência que ela no início fez a mim. Eu era muito antipático e o ministro relator do recurso pediu a palavra ao presidente, interrompeu, segundo me narraram, e disse que eu era um dos mais jovens aprovados no concurso de 60, eu tomei posse em 69, era 72, eu não posso me lembrar das datas, que eu tinha feito esse concurso, tinha feito boas provas em todas as matérias, mas que eu não tive prova de simpatia e que eu não tinha feito prova dessa matéria. E isso mostra um pouquinho o clima que reinava naquela ocasião entre as pessoas que participavam desses horrores. Eu não tenho a menor lembrança, eu me lembro perfeitamente de Paulo Tarso Venceslau, me lembro do processo da LN. A pessoa que ela se refere é o Paulo Vanucchi. Mas falou primeiro em Venceslau, se não me engano. Os dois foram levados ao DOI-CODE, mas cliente dela é o Paulo Vanucci, há um outro que depois caso, se tornou ministro, foi secretário de Direitos Humanos e que hoje integra a Comissão Interamericana. Eu me lembro bem dele, e da atuação recente dele também tenho boa notícia. Mas o problema é o seguinte, houve alguns casos de que eu me lembro de requerimentos feitos pelo Comando do Exército à auditoria para que pessoas que já estavam presas à disposição da Justiça fossem apresentadas ou no DOI-CODE ou no DOPS. O DOPS é que fazia os inquéritos, né? As pessoas eram presas, levadas ao DOI-CODE e muitas vezes nem a Justiça ficava sabendo. E talvez o senhor mesmo tenha tido algum caso em que o senhor requereu ou denunciou que fulano de tal estava preso, mas não constava a comunicação e provavelmente, se fosse perguntado, seria dito que não. E só depois é que aqueles presos eram apresentados à Justiça. Doutor Nelson, o senhor me perdoe dizer, várias vezes eu comuniquei ao senhor que a pessoa estava presa irregularmente. Certo. E o senhor nunca determinou a instauração de procedimento criminal contra aqueles que praticaram o crime de prender sem comunicar ao juiz. Doutor José Carlos Dias, o senhor acredita que havia possibilidade de se intentar um processo criminal contra uma autoridade policial ou policial militar naquela época? Eu tive um caso, logo que cheguei lá, em que uns jovens da Baixada São Paulo não eram envolvidos com nenhuma organização subversiva, não eram, e tinham apanhado na delegacia. Eu era um jovem juiz, aquilo impressionou não só a mim, mas ao Conselho Militar, que na sentença isso ficou constante. E eles diziam até o nome do delegado, que tinha sido o autor era uma pancadaria, uma coisa assim. E o Superior Tribunal Militar, ao julgar a apelação do Ministério Público, eles foram absolvidos, mandou que eu tomasse as devidas providências. Isso a uma pessoa normal faria rir. Se o Superior Tribunal Militar, eu me lembro até quem foi o ministro,
fui procurador da República no tempo do Marechal Dutra ainda, e atuava lá no tribunal há pouco tempo, logo se aposentou. Daqui a pouco a velhice nos afeta, daqui a pouco eu me lembro. O tribunal mandava que o juiz auditor, tendo em vista aqueles fatos, adotasse as providências devidas. Isso eu fiz várias vezes, oficiando a autoridade judiciária militar, a policial militar, que era o comando do Exército ou da região. Os ofícios foram mandados. Paulo de Tarso Vanucchi, esse ofício foi mandado e consta do Google, um ofício meu, ao comando do Exército, solicitando a instauração de inquérito. Será que alguém de boa fé acredita que isso tivesse algum efeito naquela época? O senhor oficiou no caso do Paulo Vanucchi? Como? O senhor oficiou, pediu instauração de inquérito? Está no Google, em meu nome. Parece lá o ofício do juiz da segunda auditoria, o comando do segundo exército, solicitando providência, etc. Vossa Excelência acha que isso daria algum efeito? Daria. Não haveria apuração nenhuma, mas seria um reforço ao outro lado na guerra subversiva. Isso me lembra Perfis de Coragem, de Kennedy, e me lembra o nosso Guimarães Rosa, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Na nossa vida, mesmo sem exercer funções públicas, precisamos engolir sapos. Precisamos engolir sapos. Há um limite a isso. Mas engolir um juiz... Há um limite que é a hora e a vez de Augusto Matraga. Ali naquele momento há que virar a mesa. E isso é um juízo muito difícil de ser feito, varia de pessoa a pessoa. E hoje o que nos ajuda um pouco mais a fazer esse juízo é a teoria da proporcionalidade. Doutor Nelson, no caso do Paulo Vanucchi, o senhor determinou uma perícia? Não, eu não determinei. Eu oficiei ao comando do Exército solicitando a instauração da investigação policial militar devida. E isso morreu por razões óbvias, que qualquer pessoa medianamente conhecedora dos fatos sabe que seria inútil. Então é preciso tolerar certos males até que chegue a hora e a vez de Augusto Matraga. Isto é, chegou um mal que este não pode passar. Este nos fará virar a mesa. O senhor reconhece, então, que houve muitos fatos de denúncias de tortura e o senhor não determinou a apuração? Não, eu estou me sentindo agora como réu, não é? Não, eu estou lhe perguntando. Mas não terei nenhum advogado ao meu lado, porque não preciso. Não, eu estou lhe perguntando. E me orgulho, como disse, deixei escrito e posso entregar ao senhor, me orgulho de tudo que eu pude fazer de bem para, no choque de valores, tentar descobrir qual era o mais alto a ser preservado naquele momento. Isso hoje em dia é comum no judiciário, especialmente na Europa, né? E aqui no Brasil já começa a ver esse balanço de valores para saber, olha, dos dois lados há valores, mas qual é o que deve ser preservado naquele momento, tendo em vista um bem maior, não é? E eu me lembro até que, ainda nesse tema que foi colocado pela pergunta, houve outro caso parecidíssimo. Eu realmente não me lembro me lembro do Paulo de Tarso Venceslau e do Vanucchi. Me lembro deles perfeitamente, das pessoas e dos fatos. Agora, há um outro fato quase igual, o Frei Tito. Frei Tito. Pois não. O Frei Tito já era preso da justiça. Exato. Peço uma parte só para um esclarecimento. Queria pedir só um esclarecimento do que o senhor acabou de falar, né, de um debate na Europa. O senhor está se referindo ao debate dos que defendem os depoimentos coercitivos e o uso da tortura em determinadas circunstâncias e os que se posicionam contra? Qual é o debate que o senhor está se referindo? Não, a teoria da equivalência, a teoria da proporcionalidade. Ah, sim. Teoria da proporcionalidade. O senhor falou até um debate. Olha, os dois lados têm direitos. Como vou fazer? O juiz não pode deixar de decidir. Eu vou ver qual é o direito mais alto. Doutor Isso Nelson. é muito subjetivo, sem dúvida, mas é preciso o juiz, desde
desde a nossa nova Constituição, o juiz, por isso as garantias da magistratura, ele decide, só tem que justificar a decisão, não é? Só tem que justificar a decisão. Doutor Nelson, para que a instância superior possa avaliar aquele conflito de valores, não é? Pois não. Só um esclarecimento, doutor Nelson, que não ficou claro para mim. O senhor mencionou um caso em que o senhor oficiou ao comando do Exército, sim, para solicitando, acho que é o comando do Exército, solicitando a instauração de inquérito policial militar em função de caso de tortura. Comunicando os fatos. O que não ficou claro para mim é se isto foi especificamente no caso de Paulo Vanucchi, de Tarso Vanucchi, ou se foi naquele primeiro caso que o senhor fez referência. O senhor falou que quando assumiu ficou muito impactado por um caso... Não. No caso de Vanucchi. No caso do Paulo Tarso Vanucci. Tá certo. Muito obrigado. Mas então eu dizia à comissão... Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Não. Que exatamente eu acho que o senhor ia tocar nesse assunto. Frei Tito. Certo. Eu tenho a notícia, e aliás está publicado isto por um manifesto que foi feito pelos presos políticos, contando que o senhor foi visitar Frei Tito quando ele estava num hospital, quando ele tentou suicídio no DOI-CODE pelas torturas sofridas. O senhor teria sido acompanhado por um representante da igreja, não sei se representante de Dom Paulo. Esse fato aconteceu? Com algumas nuances não claras, eu vou esclarecer. O Frei Tito, ele já era preso da Justiça Militar. Sim. E eu recebi um ofício do Comando do Exército solicitando que ele fosse apresentado ao DOI-CODE. Naquela época as coisas ainda não estavam muito claras. O que estava muito claro eram os atentados, as explosões, a guerra revolucionária, a fuga de Lamarca do 4º RI, levando armamento pesado, inclusive morteiros. Não era para brincar. Então a situação era muito séria. Então eu recebo um ofício de Frei Tito, do Comando do Exército, pedindo que Frei Tito fosse apresentado, embora já fosse preso da Justiça, ao DOI-CODE, exatamente, para ser ouvido a respeito de uma outra investigação que estava em curso. Obviamente, eu autorizei dentro das condições legais. O historiador vai se preocupar não apenas com palavras que o vento leva, mas com a documentação mais concreta da época. Esse ofício está por lá, deve estar. E penso que no mesmo dia em que ele foi levado, eu sou surpreendido, penso que pelo Dr. Mário Simas, que era o advogado deles, Mário Simas, que acompanhado do Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Lucas Moreira Neves, meu caríssimo amigo dos tempos da Juventude Universitária Católica, da qual ele foi assistente, e que mais tarde se tornou o cardeal primaz do Brasil, e acompanhado do Frei Domingos Maia Leite, que era o provincial dos dominicanos, e me davam notícia de que Frei Tito tinha sido levado do DOI para o Hospital Militar porque tinha tentado contra a vida. Aliás, esse moço já teve esse precedente e acabou atentando contra a vida em Paris, para onde ele foi depois de solto, etc. Mais ou menos sabido isso. Eu imediatamente me dirigi ao Hospital Militar, já era quase noite, conduzindo eu no carro que o meu oficial de justiça dirigia, com Frei Tito, com Frei Domingos. Era o Alfredo que dirigia? Alfredo. Toda essa gente já se foi. O Alfredo também faleceu? Já todos. Os meus nobres colegas de concurso e das duas auditorias de São Paulo, Paiva e Francisco, todos já partiram também, né? Por enquanto sobrei eu. E eu acompanhado no carro do senhor Alfredo, que o senhor lembra dele, com o bispo
Dom Lucas e com o provincial dos dominicanos, eu me dirigi, já estava anoitecendo, ao Hospital Militar. Doutor Mário Simas estava junto? Não, ele não foi. Não me lembro por quê, mas ele não foi. E lá entrando, surpreendi o médico de plantão e disse: há um preso meu aqui, eu quero vê-lo. E aí o médico, era um jovem oficial, me levou a um lugar onde estava Frei Tito deitado, despido, com evidentes marcas do pau de arara, nos pulsos e nos tornozelos. Causou um espanto enorme. Eu me dirigi ao médico. O que houve? Começou a tergiversar e tal. E o Frei Maia, Frei Domingos, ficou mais o rapaz nos falou, nos disse que tinha sido torturado, etc. E Frei Domingos foi ficar mais a sós com ele, aproximou-se mais. Ele queria, parece que, se confessar, né? E eu me afastei um pouco com o Dom Lucas e com o médico e ficamos conversando. E eu me lembro que eu disse ao Frei Lucas: isso é uma estupidez, não é? Isso é um absurdo. E era mesmo. E disse que tomaria as providências que estivessem ao meu alcance, e fiz a ele um apelo. Eu entendia, como continuo a entender, que de nada valeria conflito de valores, fazer um escândalo a respeito daquilo. E sugeri que o cardeal arcebispo de São Paulo, que na época era Dom Paulo Evaristo Arnes. Não era ainda, era o Agnello Rossi. Dom Agnello Rossi. Que ele se comunicasse diretamente com o presidente da República e desse notícia daqueles fatos. E no dia seguinte, pela manhã, procurei contato com o general Canavarro, que era o comandante do 2º Exército. Ele já tinha sido avisado de que eu tinha cometido uma ilegalidade, porque tinha ido fazer perícia no Hospital Militar, contrariando o Código da Justiça Militar, que manda que eu me dirija primeiro à autoridade militar e marque o dia e a hora para realizar uma perícia. Eu lhe disse: não foi perícia, há um erro básico na informação que lhe deram, e eu preciso falar pessoalmente com o senhor. Imediatamente ele me concedeu a audiência devida. Para lá fui, 2º Exército, e disse a ele o que eu tinha visto. Ele primeiro negou que aquilo pudesse ter acontecido. Esses não são os nossos métodos, me disse ele. Eu disse: general, eu vi. Mas o que o senhor viu? Eu vi, disse, as feridas, os sinais nos pulsos, nos tornozelos. Então foi a polícia. Nós não usamos esses métodos. Eu pedi a ele que providenciasse a não repetição daquilo. E que isso não acontecesse novamente com os presos da Justiça Militar. E ele me olhou com certo espanto e eu disse: o preso era meu. A Justiça Militar é responsável pela sua integridade. Eu é que tenho que agir nesse sentido e lhe fazer esse apelo, né? E me pareceu que eu mais nada podia fazer naquelas circunstâncias. O senhor viveu aquela época, a doutora Rosa também viveu aquela época, e penso que é só se colocar no lugar das pessoas que têm um ideal de justiça, de moralidade, mas que sabem que agir para aqui ou para lá causará resultados que precisam ser avaliados. Teoria da proporcionalidade, né? Doutor Nelson, falando de proporcionalidade, os ministros do Tribunal Militar, alguns tinham participado inclusive do golpe, estavam lá, do golpe militar, alguns ministros de lá tinham participado desse golpe militar que instaurou o regime militar, que não foi somente militar, que é civil-militar. Mas
eles sempre tiveram a compreensão, eles sabiam que havia tortura e que havia extermínio, e eles sempre diminuíram dramaticamente as penas, por entender, inclusive, que pessoas muito jovens ainda estavam envolvidas naqueles fatos e que já tinham sido extremamente torturadas e tudo isso. O senhor, tendo a compreensão desses fatos e não concordando com a tortura, o senhor dava penas muito pesadas, não havia proporcionalidade, inclusive, Rosa, que eu posso dizer que era muito diferente da situação do tribunal, do Superior Tribunal Militar, formado por militares fardados, que o senhor sabe que as penas eram reduzidas à metade. O senhor sabe que a ex-presidenta Dilma Rousseff terminou com a pena de 2 anos e 4 meses, 3 meses. Dilma Rousseff foi julgada na primeira auditoria, no processo Tavares. Não, eu estou somente indicando como o Tribunal Superior contemplava a questão da tortura, diminuindo as penas. O senhor, que diz que tinha o entendimento da questão, não se posicionava adequadamente para esse entendimento, entende? Porque o senhor dava penas muito altas, muito severas, a jovens muito jovens. Não era eu só, era um conselho militar. Eram 4 juízes militares e um juiz togado. As penas que eu dei, naquela época, eu julgava dentro da medida que me parecia devida. Eu estava muito perto do fogo. Os ministros militares do Superior Tribunal Militar estavam bem mais longe e bem mais à vontade. O Supremo Tribunal, quando o réu era civil, depois do STM, ainda podia ir ao Supremo Tribunal Federal. Em Cuba nunca teve e tem isso. Doutor Nelson. E nos países comunistas nunca teve e não vai ter isso. Doutor... E muitas vezes, não preciso esconder esse fato, embora seja particular, nas sessões secretas não era fácil, às vezes, o juiz togado, e não só eu, outros, convencerem os militares. Os militares estavam na guerra. A senhora sabe que quem está perto do fogo reage de uma maneira humanamente compreensível, né? Aqui então há uma espécie de depuração, como a senhora sabe, aos poucos, e espera-se, no nosso sistema, que as instâncias superiores tenham mais tranquilidade. O tempo passou para melhorar a situação. Agora, quantas sentenças minhas, porque o Conselho seguiu o meu voto, foram confirmadas até o Supremo? Quantas? E com relação ainda à questão do doutor Eni, me escapou uma coisa. Mesmo Paulo de Tarso Venceslau, não Vanucchi, chegando à auditoria nessa situação que eu realmente não recordo, né? Foi ouvido e tudo que ele disse foi ou não registrado. É fácil ver, não precisamos do depoimento de doutora Eni, vai ir aos autos, os autos estão lá para verificarem, não é? Doutor Nelson, tem uma pergunta. Pois não. Com referência ao Paulo Vanucchi e outros presos que também, e o caso do Frei Tito, qual a consequência que houve? Quer dizer, o senhor tomou providências como juiz contra este fato, ou para apurar este fato, mesmo sabendo... Qual fato? Não, o fato de que houve tortura. Sim. Mesmo sabendo que poderia não dar em nada, mas o senhor cumpriu o seu dever de oficiar e pedir a instauração de procedimento, dirigir o seu Ministério Público, ou isto era inútil? Eu tomava as providências possíveis, teoria da proporcionalidade, naquele momento. Comunicava às autoridades. E há várias autoridades. O senhor tem prova disso? O próprio, não preciso, a não ser que eu esteja sendo acusado aqui. Não, eu estou perguntando... Né? Eu sou uma prova, eu sou testemunha. Sim, mas eu sou um meio de prova. Sim, exatamente. E eu não tenho que provar nada. Não. Eu tenho que dar o meu testemunho, pelo menos para isso eu fui chamado. Claro, mas aqui. Isso nos ajudaria para robustecer a sua palavra, se tivesse elementos. Porque senão... Mas quais seriam os elementos? Eu já dei ainda há pouco, no Google, meu nome está lá, tem lá o ofício sobre Paulo Vanucchi, não o outro.
ofício do juiz fulano. Tecnicamente, juridicamente, deixar de comunicar, deixar de tomar a providência é uma prevaricação. Então, eu pergunto, mas pode ser até que o senhor justifique isso. Não, mas eu não vou justificar. O que eu fiz está dito lá, está esclarecido, e a história, a verdadeira história, aos poucos vai colhendo os dados e chegando a conclusões, que aliás podem se modificar conforme novos dados sejam apurados, não é? Agora, chega a ser, desculpe, meu caro, posso dizer amigo de tanto tempo, vou lhe dar um exemplo do poder do juiz, logo no início, ainda não era luta armada violenta, né? O seu cliente, primeira vez que nós nos conhecemos, o senhor era um jovem advogado. Aliás, outro dia pensei no doutor, que era o seu sócio, o doutor, me esqueci. Arnaldo Marinheiros Filho, Luiz Francisco, Zé Roberto Leal de Carvalho. Não. Sócio. Um que era um belíssimo orador, que dominava os conselhos como o senhor. A simpatia, como era o nome dele? Um jovem, era seu companheiro de bancada logo no início. Belisário dos Santos Júnior. Não. Mercado. Não. O pai dele era um comercialista famoso. O pai dele era um comercialista famoso. Não sei. Bom, eu daqui a pouco devo me lembrar, e se for o caso, direi depois ao senhor. O senhor se lembra que o senhor apareceu defendendo lá esse moço que hoje é deputado federal? José Mentor. E o senhor deve se lembrar que o presidente do conselho era o major Beltrão. E o senhor deve se lembrar que o Zé Mentor, na época, era apenas participava daqueles movimentos estudantis ainda de 68, agitação, aquela confusão toda. E o senhor requeria, ele estava preso, o senhor requeria o relaxamento da prisão e mostrava as razões todas. E eu sempre era voto vencido naquele conselho. Na primeira sessão secreta, eu expliquei aos juízes militares: olha, não é possível prender esse rapaz, é bagunça estudantil, então, e não tem, com base na lei não é possível argumento nenhum, então, e por isso agora é vencido. E o major Beltrão e os outros oficiais ficava sempre 4-1, só deve se lembrar. E os outros oficiais, o major, o presidente, dizia para mim: doutor Nelson, eu compreendo as suas razões, respeito, mas eu sou de cavalaria. No auge daquelas agitações de 68, eu ficava comandando um tanque no Vale do Anhangabaú. Eu via aquela garotada toda fazendo aquela arruaça inteira, e eu tinha um medo enorme que me viesse ordem para abrir fogo. Eu temia diante dessa possibilidade. Então, doutor, enquanto eu estiver aqui, esse moço não sai. São razões lógicas, até morais, se quiserem, não eram jurídicas. Juridicamente ele devia ser solto. E foi no segundo conselho de um grande oficial também, as grandezas de Paulino, não sei se você lembra, José Alves Paulino, que entendeu melhor a situação e concordou. O senhor conseguiu vitória no segundo conselho, né? Foi unânime a decisão de soltura do José Mentor, né? O Freitito, o que mais? Estive com o comandante do 2º Exército, mostrei a ele o que eu estava fazendo ali, que eu tinha que fazer e devia fazer. E ele voltou para o DOI-CODE? Como? Ele voltou para o DOI-CODE? Pois é, eu li que ele voltou ao DOI-CODE. Se ele voltou, eu não me lembro de outra licença que me tenha sido pedida. Mas naquele início, nem sempre, uma vez ou outra escapava, uma ida lá e tal. E eu não me lembro de nenhuma outra saída. Agora, se houve outra saída, seria o caso de perguntar, de ver se por acaso ele foi novamente torturado. Enquanto eu sei, não. Né?
O senhor teve no DOI-CODE muitas vezes? Como? O senhor foi ao DOI-CODE muitas vezes? Não, eu não sou autoridade policial, não era autoridade policial. Sim, mas existia a função de corregedor. Não, do DOI-CODE não. O DOI-CODE era submetido diretamente ao comando do Exército. Dr. José Carlos Dias, ponha-se no lugar de qualquer juiz naquela época. Faz-se o que se pode para preservar valores mais altos. E o valor mais alto era não favorecer a mentira do grupo revolucionário que usava não só de meios violentos, mas de meios de imposturas, de mentiras, de cinismo, de falta de caráter, para preparar a opinião pública na guerra revolucionária. No caso aí seria a guerra psicológica. Tem mais um vídeo que eu gostaria que o senhor visse. Eu não. Scavone. Hoje é dia 28 o senhor se lembra dele? De julho de 2014. Arthur Scavone. Hein? Meu nome é Arthur Machado Scavone. A razão desse depoimento é para servir na oitiva do juiz aposentado Nelson da Silva Machado Guimarães. Eu fui preso político, fui detido em fevereiro de 1972, levado para o DOI-CODE, torturado, passei 9 meses no DOI-CODE. Hoje é dia 28 de julho de 2014. Arthur Scavone. Meu nome é Arthur Machado Scavone. O nome dele, Arthur A razão desse Scavone. depoimento é para servir na oitiva do juiz aposentado Nelson da Silva Machado Guimarães. Eu fui preso político, fui detido em fevereiro de 1972, levado para o DOI-CODE, torturado, passei 9 meses no DOI-CODE e posteriormente fui encaminhado para o presídio Tiradentes. Voltei para o DOI-CODE mais 2 ou 3 vezes para interrogatório em função de outros companheiros que foram presos e torturados, e houve uma ocorrência em particular que eu quero colocar aqui como testemunho, que eu considero de extrema importância. Eu, numa 3ª ou 4ª vez, eu não me recordo se foi no final de 72 ou início de 73, eu fui chamado novamente ao DOI-CODE depois de um longo período já fora dele, e de uma forma extremamente estranha. Por quê? Eu fui chamado, fui levado para celas que eram improvisadas na parte externa, onde não eram feitos interrogatórios, era onde eles deixavam os presos que eram retornados ao DOI-CODE para evitar que houvesse saída de informações sobre quem estava detido atualmente lá. E nessas celas, elas ficavam no 1º andar, elas eram sobre o pátio do DOI-CODE. E por algumas frestas da janela era possível visualizar o pátio do DOI-CODE. Foi através dessas frestas que eu vi o juiz Nelson da Silva Machado Guimarães descendo de uma viatura, circulando pelo pátio e entrando para o DOI-CODE, para as dependências internas do DOI-CODE, na parte onde eram feitos interrogatórios e onde havia também a parte de que eles chamavam de análise. Nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, eu fui chamado para a sala de interrogatório pelo tenente Ramiro, que era um dos torturadores de uma das equipes, mas numa situação absolutamente estranha. Não havia pressão, não havia interrogatório violento, não havia questionamento e não havia perguntas. O tenente Ramiro me fez sentar numa mesa, sentou comigo e falou: pois é, então, Betão, era o meu nome de guerra, a sua passagem por aqui, você falou esse monte de coisa, eu estou vendo aqui no processo, você fez essas ações, é isso mesmo, né? Você fez isso daqui? Quando isso aconteceu, por mim, passou a seguinte conclusão, por tão estranha que era aquela situação. Eles estavam querendo saber de mim em que medida aquelas coisas que eu aceitei eram verdadeiras ou não. E só podia ser, essa é uma conclusão que eu tiro, o juiz se encontrava em outra dependência ouvindo essa conversa. Então disse ao tenente Ramiro que ele sabia muito bem o que era estar no DOI-CODE, o que eram os interrogatórios,
e que a admissão daquelas ações todas só tinham se dado por força das circunstâncias em que eu estava lá. Ele não forçou a situação, ele não me pressionou, não me xingou, perguntou mais algumas coisas e eu voltei para o Tiradentes. Então, primeiro, há aqui um testemunho. O juiz Nelson da Silva Machado Guimarães esteve lá dentro do ICOD, circulou lá dentro, esteve na área externa e entrou e circulou dentro do interior do ICOD, onde só se faziam interrogatórios e eram todos violentos. Em segundo lugar, essa é uma conclusão minha, ele foi lá para, entre outras coisas, ouvir a minha conversa com o Tenente Ramiro para ter uma noção de quão verdadeiro era o meu depoimento tirado lá dentro do ICOD. Pois não. Ou é mentira, ou então ele me confundiu com alguma pessoa parecida, porque eu nunca fiz, jamais fiz esse tipo de coisa. Aliás, ele tira conclusões da cabeça dele. Só perguntar uma coisa, o senhor já ia ao DOPS, onde o senhor frequentava o DEOPS? Eu não frequentava, eu fui lá algumas vezes no exercício da minha função. Não frequentava. Certo. Mas... Eu me ligava especialmente a alguns delegados, até por causa, no caso específico, de religiosos presos. Era o doutor Alcides Sintra Bueno Filho, que lidava justamente com esse setor de pessoas religiosas, problemas de igrejas, etc. Então, eu algumas vezes estive em função lá no DOPS, mas não frequentava o DOPS. É ridículo isso aí, sim, a meu ver. E, aliás, fui uma outra vez. Quando morreu Alcides Sintra Bueno, eu fui a uma missa que foi celebrada no DOPS. Pronto, só isso. Doutor Nelson, mas nós temos registro de outras vezes. Como? Nós temos registro no livro de presença do DEOPS de São Paulo de outras vezes, não são essas vezes. Eu estive algumas vezes, não frequentava, estive algumas vezes no exercício da minha função. E para essa outra finalidade que eu acabo de declarar. O resto faz parte da guerra psicológica. E não, inclusive, na companhia do doutor Alcides. Sexta-feira, muitas vezes de janeiro de 74, o senhor entrou às 18h05 da tarde e não tem registro da hora de saída. E examinando o nome das pessoas... Mas será que eu fiquei lá? Que estavam nesse dia, estava o doutor... Preso? Sim. Será que eu fiquei preso? Não se sabe a hora que o senhor saiu. Mas teve uma grande reunião nesse dia, porque o livro de presença dá com o doutor Fleury e outras autoridades militares. A senhora está me ajudando a memória. Olha, eu estive uma outra vez lá para fazer treino de tiro lá. Eles tinham lá no Purão, eles tinham uma estande de tiro moderníssimo e tal, e eu fui praticar tiro. Tinha uma outra vez que me ocorreu agora. Uma vez só isso aconteceu. Estava o secretário de Segurança, na época, e algumas pessoas que foram chamadas para fazer treinamento de tiro, etc. Mas nesse dia que nós temos a porque a guerrilha corria solta nas ruas. E me lembro também de uma outra vez em que fui receber, o Sintra Bueno me ligou dizendo que o superior-geral dos dominicanos, um francês, parece, estava e viria ao DOPS, porque havia os dominicanos presos. E aí eu disse que eu queria estar presente e conversei com esse, penso que chama provincial também, era um francês, era o superior-geral dos dominicanos. Conversamos. Me lembro dessas vezes. Eu não frequentava o DOPS. Eu fui juiz, doutora, e a senhora sabe que eu fui juiz. Mas o registro que nós temos aqui é, inclusive... mas esses registros não estão assinados por mim. Não, é livre eu não sei o que é isso. São documentos que hoje... documentos com os quais nós trabalhamos, que estão no Arquivo de São Paulo, no Arquivo Nacional, que foram recolhidos em circunstâncias as mais diversas, mas aos livros de presença, né? Todo dia, aí apareceram lá, entrou lá tais horas. São livros feitos para o registro das autoridades policiais que entravam lá e outras autoridades, como o cônsul dos Estados Unidos, como o presidente da Fiesp, também aparecem. Então aparecem todos, aí aparecem os juízes, aparece o senhor, apareceu um outro juiz que inclusive substituiu o senhor,
que era substituto do senhor, doutor Arilton. Arilton? Exatamente. Ah, pois não. Pois é, então aparece o senhor também. Nós temos aqui. Doutora, eu queria fazer uma pergunta genérica. Doutora Rosa, eu não sei esclarecer nada sobre isso. Não é? Doutor Nelson. Eu perguntei do senhor, exatamente. Que não esteve. A senhora está me lembrando o nosso ministro de saudosa memória, Leomar Baleiro, que já no final daquela situação, uma vez declarou algo que os jornais todos publicaram: recuso-me a aceitar confissões policiais em que o interrogando se lembra da data, do dia, a hora em que, dia a dia, foi à casa tal, esteve na rua tal, encontrou-se com fulano. Eu me recuso a aceitar esses depoimentos. E para a honra da Justiça Militar, poucos dias depois houve uma solenidade em Brasília e o nosso grandioso presidente do STM, o almirante Figueiredo Costa, desce as escadas, não sei de onde, lá em Brasília, de um tribunal talvez, do Supremo, de braço dado com o Figueiredo, com a Leomar Baleiro. Isso era um belíssimo sinal naquela época. Pouco antes, Baleiro tinha declarado aquilo, e era um juiz rigoroso. No dia seguinte, ou poucos dias depois, o almirante Figueiredo Costa, presidente do STM, desce as escadarias do Supremo de braço dado com ele. Isso é um veemente sinal de como estavam acontecendo as coisas no nosso país. Sem, desculpe, ridículas manifestações de escândalos. Cumpra-se a letra da lei conforme ela está lá, e foi feita para outra época, foi feita para outras circunstâncias. Doutor Nelson, fazer uma pergunta. Tortura, doutor, como o senhor sabe, continua havendo no Brasil. Exatamente. Eu concordo com o senhor. Mas o senhor não é responsável por averiguar essas torturas. É claro que o senhor nem é mais juiz. Mas naquele período, o senhor tinha conhecimento das torturas que aconteciam, principalmente no doicode. Eu tinha conhecimento do que os réus diziam em juízo e do que, a boca pequena, os próprios advogados vieram me contar. O professor Heleno Fragoso, aliás, com quem os meus primeiros contatos não foram muito confortáveis, mas depois houve uma belíssima reconciliação. Eu fui visitá-lo quando ele foi operado, fez a Ponte Safena lá em São Paulo. Né? O professor Heleno Fragoso, esqueci, eu ia dizer alguma coisa. Esqueci, desculpe. Daqui a pouco eu devo me lembrar. É a velhice. Eu ia citar, o senhor falava da... Não, eu estava falando da tortura no doicode. Ia perguntar especificamente por referência ao me lembro agora. O professor Heleno Fragoso, uma vez esteve lá comigo, tinha um caso lá, e ele me disse, olha, lá no Rio está uma coisa terrível, e se referiu à PE, disse assim, a PE virou uma casa de horrores. Eu ouvi isso de Fragoso. Então eu sabia dessas coisas todas, como mais ou menos as pessoas razoavelmente informadas sabem, não é? Não sei se eu me recordo de um fato interessante que não é uma violência que o senhor praticou, mas de qualquer forma... Eu só pediria que o senhor falasse um pouquinho mais alto, que eu estou com uma deficiência de... Eu estou me recordando agora de uma cliente muito querida minha, Madre Maurina. Sim, me lembro perfeitamente. E eu me recordo de um fato que aconteceu e que eu tenho isso comprovado por petição. Eu me dirigi ao senhor com um pedido que ela havia feito, que fazia por meu intermédio, para que ela pudesse ter assistência religiosa. Sim. E indiquei um monsenhor Geraldo Melo, um padre já idoso, absolutamente conservador, sem nenhum envolvimento político, que eu indicava para que fosse aquele que iria confessá-la e que ser o seu diretor espiritual. E o senhor deu um despacho muito estranho. O senhor concedeu
o direito à assistência religiosa que está na lei, mas disse que esta assistência religiosa seria prestada pelo capelão do DOPS. O senhor se recorda disso? Não me recordo, mas posso tentar. A sua palavra, jamais porei em dúvida a sua palavra. Eu não me recordo disso. E o senhor se recorda qual foi o fim do processo da Madre Maurina? Eu me recordo, mas eu estou falando perfeitamente sobre este fato que me chocou. Para os que não sabem, a Madre Maurina foi pedida num sequestro. Isso. Na Guerra Revolucionária, a partir de certo momento, faziam-se sequestros de pessoas exigindo a soltura de prisioneiros. E a Madre Maurina foi pedida. E o Conselho de Justiça... E ela foi contra a vontade. Foi contra a vontade. Ela teve da nossa parte, as madres da congregação a que ela pertencia, superiora, esteve comigo várias vezes. Conversávamos várias vezes. Né? Eu procurava atender a todo o que era de direito. E o Conselho de Justiça, ao julgá-la, quando ela voltou, ela foi ouvida lá, e absolveu-a, dizendo que aquela pedida da Madre Maurina, penso que foi no sequestro do cônsul da Suíça, acho que foi, aqui no Rio, era vista por nós como mais uma manobra subversiva de guerra revolucionária. A Madre Maurina, lá em Ribeirão Preto, ela tinha um contato muito forte com o grupo de Vanderlei Cache, e a excelente menina, a excelente mocinha, e os pais dela estavam sempre comigo. E como se chamava aquela, hein? Não, eu vou lembrar daqui a pouco. Madre Maurina, eu conhecia esse grupo de jovens, abria lá as portas do convento, da instituição onde ela trabalhava, para que eles se reunissem, e no meio deles havia Vanderlei Cache e outras pessoas vencidas por essa forte ideologia, não é? E, infelizmente, tentando promover até guerrilha de campo, eles se preocupavam, se não me engano, se preocupavam por formar um grupo, um foco lá em Ribeirão Preto, tal, não sei o quê, e ela foi envolvida naquilo. O próprio Vanderlei Cache, aliás, o grupo eram pessoas muito modestas, e que não me parecia que fossem agentes perigosos, eram pessoas que estavam sendo preparadas, uma tentativa de prepará-los, né? Aliás, as pessoas que fizeram isso... E ela foi torturada pelo delegado de Ribeirão Preto. Ela me disse que ela tinha levado choques nos dedos. Aliás, esse delegado foi excomungado pelo bispo local. Eu me lembro muito bem disso, né? Ela me disse isso em conversa particular. Ela me disse, e eu perguntei, a senhora foi torturada? Ela me disse, em conversa particular, e não em juízo, que eu me lembro, não em juízo. E ela me disse que tinha levado uns choques nos dedos, assim, não uma coisa gravíssima. E a coisa gravíssima seria o que depois esse conselho, essa comissão mesmo está apurando, né? Uma coisa é levar uns choques nos dedos e outra coisa é ser morto, ser arrebentado, isso que foi dito do Paulo de Tarso Venceslau, né? Isso é uma coisa gravíssima, né? E, no fundo é a estupidez humana. Eu me referi eu tentei resumir naquelas palavras que eu trouxe escritas, o que me parece, é a velha estupidez humana. Quando a estupidez extremista se levanta, ela gera e nutre a estupidez que deveria se opor a ela até pela força, sim, sempre que necessário, mas não pela violência, que é a força contra o direito, contra os direitos humanos, contra a justiça. Isso é muito difícil, doutor, como todos sabemos. Na vida, uma coisa é falarmos assim, conversarmos, discutirmos sobre isso, outra coisa é viver o dia a dia, que continua a haver aí nas favelas. Hoje mesmo, uma senhora, a minha conhecida, que é empregada doméstica, ela me mostrou um telefone, um celular, uns vídeos de uma chacina que houve agora, essa semana, perto de Guapimirim, né? Guapimirim, aqui no caminho para a Serra. E é uma coisa terrível, bandidos com bandidos.
Então é uma guerra que está aí também agora. E como será que o policial do BOPE chega num lugar desse, vai pedir, meu senhor, com licença, dê-me a sua metralhadora? Não é? É preciso que nós nos situemos na situação concreta. É muito fácil discorrer teoricamente sobre essas coisas, o que devia ter sido feito. O senhor devia ter oficiado ao comando do Exército, determinado. O que é isso, doutor? Me parece que a única saída, é o que me parece, é a teoria da proporcionalidade. É pôr um diante do outro os dois males e saber qual é o que deve ser preservado. Esta é uma missão, penso que do jurista, não é? Hoje. Enfim, não sei se atendi. Estou satisfeito. Bem, doutor Nelson, vou lhe perguntar sobre alguns casos concretos. Há um caso do Olavo Hansen, que foi um líder sindical, me lembro, foi perfeito. O único, durante a ditadura, até meados de 80, foi o primeiro e aparentemente o único que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu que o Estado brasileiro foi responsável. Sim. Responsável pela tortura, pela morte, pelo extermínio, pelo assassinato, pelo assassinato dele. Sim. E o corpo dele foi jogado depois lá nas imediações do Museu de Ipiranga, o corpo dele todo Sim. deformado e tudo, e a família localizou o corpo, ele foi posto num caixão lacrado. Depois 27 sindicatos fizeram uma denúncia logo a seguir no Congresso Nacional, 5 federações, a igreja, intelectuais, estudantes, organizações sindicais latino-americanas. E depois de tudo isso, muito conhecido na sociedade, que ele tinha sido assim brutalmente assassinado, o senhor mandou arquivar o processo, alegando que não havia encontrado, entre aspas, elementos objetivos de convicção de que a morte tenha sido causada criminosamente. O senhor recorda isso? O que o senhor teria a dizer sobre isso? Me recordo, sim. Enquanto eu me lembro, ele sofreu perícia, um laudo de exame pericial no DOPS. O DOPS fez um processo. O processo não era sobre esse fato, da morte dele, sob tortura. Eu estou convencido que foi sob tortura. O processo era sobre atividades subversivas em que ele, Olavo Hansen, seria indiciado, mas que chega à auditoria, é do DOPS esse processo, chega à auditoria com o indiciado morto e com um laudo de exame cadavérico em que se verificava expressamente a existência de lesões, de hematomas, uma coisa tremenda. E o relatório do DOPS dizia que ele tinha se suicidado, que ele tinha morrido. Então, eu disse que, se a senhora está com o despacho aí... o despacho é que elementos objetivos... Eu disse que ele não tinha se suicidado. Não havia encontrado elementos de convicção de que a morte tenha sido causada criminosamente. Isso é diferente de uma extinção de punibilidade, de uma decisão de extinção de punibilidade. Não, mas não foi esse caso não é isso não. Logo abaixo está dito que ele não se suicidou. E falo das lesões, não houve suicídio como que é o relatório. E falo nas lesões e nada mais posso fazer naquele momento. Nas circunstâncias históricas, eu não posso oficiar determinando a abertura de uma investigação naquelas circunstâncias. Mas eu deixo claro que não houve suicídio porque estão presentes as lesões tais. É o que me parece que era possível fazer naquele momento. Certo. Então o senhor não tomou providências porque achou que não havia condições de contrariar... Mas as providências não eram a respeito da morte. O inquérito não era sobre a morte dele. O inquérito era contra ele e depois se dizia Mas que podia ter mandado abrir o inquérito, né? Podia ter deliberado a instauração de um inquérito. A senhora acha? Não. Sinceramente. Hoje poderia. Na democracia poderia. O senhor está dizendo que não poderia por causa dessa... Da teoria da proporcionalidade. Apenas deixei claro que ele não se suicidou, não. Certo. Está escrito aí.
E no caso do Bacuri, Eduardo Leite, que foi uma pessoa que estava presa no DOPS, depois de ter sido também muito torturado, já estava inclusive paralítico, com as pernas paradas. Mas não era preso da justiça, né? Não era preso da justiça. Ele estava preso ou sequestrado, não, como diziam os advogados na época. Ele estava sequestrado. A justiça ainda não sabia da prisão dele. Mas houve muitas denúncias ao senhor, porque quando ele estava ainda na cela, né, foi anunciada a morte dele num jornal. Então os presos, os 50 presos que estavam lá, perceberam que ele ia ser morto, que se a morte dele já estava publicada no jornal, ele seria morto a seguir. E esses presos, inclusive dois muito especificamente, o Manuel Cirilo e o Vinícius Caldeira Brant, denunciaram muito detidamente isso ao senhor. O senhor não tomou providência? A mim não. Na auditoria, em depoimento na auditoria. E outros que passaram lá também? Não, doutora Rosa, havia uma guerra, havia mentiras também. Tempo de guerra, mentira como terra. Não é? Um velho provérbio, aliás, português. Né? Doutora Rosa, nem tudo que o interrogando diz em juízo, o juiz ou o Ministério Público não pode sair. Ele disse isso, vamos apurar. Não há apuração que chegue. E não era a circunstância do momento, as circunstâncias que estavam ocorrendo. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: havia uma política de desaparecimento e ocultação de cadáver praticada pelo Estado. Não é? Então, eles fabricavam atestados de óbito, certidões de óbito falsas. Mesmo sabendo o nome da pessoa, o nome verdadeiro, mesmo sabendo, era feito um atestado de óbito falso e a pessoa era enterrada em valas de indigentes para que a família não localizasse, e com isso se configurava o que no direito internacional, que é o direito, é um marco legal da nossa Comissão da Verdade, da lei que criou a Comissão da Verdade. Nós não estamos no marco legal de um Código Penal. A lei que cria é uma lei que atende aos parâmetros do direito internacional dos direitos humanos. Então, conforme esse direito internacional dos direitos humanos, isso é uma grave violação. Isso é um crime de lesa humanidade, o desaparecimento forçado e a ocultação de cadáver. Isso é um crime até imprescritível também. Bom, segundo o direito internacional dos direitos humanos, estamos nesse marco. Então, é o seguinte: havia essa política de desaparecimento, numerosas pessoas foram enterradas assim, foram desaparecidas assim, foram ocultadas assim, e muitos, inclusive, iam para a auditoria. Especificamente aqui eu tenho uma documentação, porque tudo entre nós tem que ser amostral. Eu tenho aqui 12 nomes: Frederico Eduardo Maí, Sônia Maria Moraes, Angel Jones, Joelson Crispim, Edson Neves Quaresma, José Roberto Arantes de Almeida, Francisco José de Oliveira, Flávio Carvalho Molina, José Milton Barbosa e Iroaki Torigói. São casos de que foram feitos esses atestados falsos. Mas no seu caso, inclusive na sua auditoria especificamente, nós temos os casos de Alex de Paula Xavier Pereira e de Gelson Reicher. É o tal Xavier do primeiro ofício, né, da comissão, né? O tal Xavier que me fala. Alex de Paula Xavier Pereira e Gelson Reicher, que foram, o senhor quis extinguir a punibilidade deles para não aceitar uma denúncia e um processo contra pessoas que o senhor já tinha verificado que estavam mortas. Mas em que eu me baseio aí? Não, então o senhor nesse processo, que eu tenho aqui os documentos que eu posso lhe passar daqui a pouco, nesse processo, o senhor solicitou tanto a autoridade policial ou militar, como a autoridade policial, ao DOPS, a um delegado, o senhor solicitou o atestado de óbito. O atestado de óbito. Esse atestado de óbito o senhor solicitou indicando o nome verdadeiro. Certo. Veio o atestado com o nome falso, que era como os atestados eram feitos para viabilizar essa política de desaparecimento.
O senhor extinguiu a punibilidade com base em um atestado falso, que o senhor sabia que era falso. O senhor sabia que era falso, que o senhor deu o nome verdadeiro dele para pedir, tem aqui a documentação. O senhor sabia que o atestado que o senhor estava fundamentando o arquivamento, o arquivamento da denúncia, o não recebimento da denúncia e do processo, que esse atestado era falso. Os dois. Eu tenho aqui a documentação. O senhor sabia. Então o senhor baseou. A senhora não pode dizer que eu sabia. Não, eu realmente pouco me lembro. Os documentos aqui revelam. Mas me permita lhe dizer o seguinte: o que eu sei daquela época, e sei por ouvir dizer, sei pelos comentários que os próprios advogados fazem, até me lembro de um delegado de polícia que me disse isso, estão enterrando, as pessoas usavam nomes falsos, documentação toda falsa, e eram pegas de alguma maneira. Então, enterravam, depois que essas pessoas eram mortas ou morriam em combate, eles, embora sabendo do nome verdadeiro, ou algumas vezes não sabendo, eles enterravam com o nome que constava do documento falso. Exatamente. Provavelmente sabendo que era documento falso, mas nesses dois casos que eu trago aqui ao senhor, o senhor sabia que aquele atestado era falso. O senhor tinha que saber. Doutora, desculpe, a senhora sabe o que eu sabia. Não, eu sei pelo seguinte, pelo documento, não sei se o senhor sabia, não sei se o senhor agiu sem a compreensão do que estava fazendo, mas pelos documentos que nós temos, o senhor pediu o atestado de óbito de Alex, de Paula Xavier Pereira e de Gelson Reich. O senhor recebeu um documento do delegado explicando que essas duas pessoas estavam enterradas, que tinham um documento, uma certidão, um atestado de óbito com os codinomes feitos a partir do nome falso. Essas pessoas foram enterradas. Só terminar o raciocínio para o senhor, inclusive, poder dizer. Assim fazendo, diante da legislação da época, isso seria, diante do Código Penal da época, prescrito hoje, seria uma prevaricação. Seria uma prevaricação porque o senhor não mandou retificar esse atestado para fazer uma retificação do atestado, já que o senhor já sabia o nome certo, e o senhor, vendo que tinha havido um crime, não pediu providências por essas circunstâncias que o senhor está contando. No entanto, isso, nos marcos da nossa legislação, é entendido até como uma participação nesses desaparecimentos e nessa ocultação. Porque assim como um médico que examina um corpo torturado e não atesta isso, ele é entendido por essa legislação internacional como participante disso, um juiz também, por essa legislação internacional, é compreendido como tendo participado disso. Então, só queria dizer que essa atitude do senhor teve a consequência de ampliar, de continuar, de não estancar, de favorecer essa política de desaparecimento e de ocultação do cadáver. Eu penso que não. Enquanto eu posso me lembrar, eu não teria que ter os autos na mão. O que me ocorreu... Não, eu não posso agora compulsar os autos, a não ser que a comissão paralise, mas não fica bem. Aí já está sendo ferida o Estado Democrático de Direito, né? Eu me lembrei de alguma coisa agora que talvez explique isso aí. O resto, eu precisava dos autos todos, né? Mas é o seguinte, provavelmente, nos depoimentos de outros indiciados, deve haver, é o que me ocorre, pode ser que é o que me aparece assim como... Devia haver referências a essa pessoa e dizendo que ela tinha sido morta. E provavelmente a minha preocupação seria acabar logo com aquilo. A família dele precisava ter, né, se ele era casado, se ele tinha herdeiros, a família precisava saber o que tinha acontecido. Então, se foi isso, a minha memória... Então, provavelmente, com base nesses depoimentos, e passando por cima desse atestado em nome falso, mas sabendo que aquele nome corresponderia
a própria vítima, né? Então só pode ter sido assim, pelo menos é o que me ocorre nesse momento. O senhor quer ver esses documentos? Quer que lhe entregue? Por favor, eu queria pedir um assessor para levar aqui esses documentos. Esse. É o meu despacho? Tem despacho. É o meu despacho, doutora? É o seu despacho. É o seu despacho. É o meu despacho? Tá bom. E aqui é o caso, é a sentença desse caso. A sentença também? Tem? Não, então não deixa. Sim, há um ofício da Secretaria de Segurança Pública dizendo o seguinte, que informa esse juízo que Alex de Paula Xavier Pereira, por ocasião de sua morte, usava identidade falsa. Por essa razão, foi o óbito lavrado em nome de João Maria de Freitas. O mesmo ocorreu com Gelson Reicher, ou Gelson Reicher, em alemão, Reicher, cujo óbito foi lavrado em nome de Emiliano Cessa. Reitera a Vossa Excelência os meus protestos, etc. Então é o próprio DOPS que disse que o Alex Xavier Pereira consta como João Maria de Freitas. Exatamente, eles já sabiam, até porque... Ao juiz que quer diminuir as consequências terríveis desse horror, dessa época, é melhor acreditar nisso e decretar a extinção da punibilidade, porque da extinção da punibilidade, como a senhora sabe, decorrerão consequências importantíssimas para a família dessa pessoa. Provavelmente foi isso que eu fiz. Mas não, se a senhora me perguntar se eu agi na forma da lei... O ponto não é esse, doutor Nelson. O ponto é ter decretado com um documento falso, que, aliás, quando foi feito, já se sabia que foi falso, porque hoje a Comissão da Verdade, exumando o corpo do Alex, por exemplo, e verificando por análises que peritos fazem dos laudos, ele sequer foi executado no momento da prisão. Ele foi levado, porque o corpo dele tinha escoriações, ele foi levado para o DOPS e foi morto lá. Então se sabia perfeitamente quem ele era, quem era o outro, mas foi enterrado. Havia um crime aí, o DOPS sabia, tanto que afirmou ao juiz que era... nome era esse. Mas o senhor também, quando recebeu, sabia e extinguiu a punibilidade usando um documento falso. Isso não é regular. A punibilidade desse rapaz, confiado na afirmação da autoridade policial, e sem dúvida foi com esse fim, para aliviar as consequências disso, da morte dele desconhecido, em lugar... para a família dele, deve ter sido por isso. Entendo que pode ter havido até uma intenção generosa, mas era irregular e ampliava uma política de desaparecimento. No dia que a doutora for me julgar, poderá dar o seu voto. Tá bem. Agora, eu queria fazer mais duas perguntas somente, que é o seguinte: o senhor entende que, em determinadas circunstâncias, os interrogatórios coercitivos podem ser utilizados? O senhor entende que... Não entendi bem. O senhor entende que em determinadas... o senhor é favorável a depoimentos coercitivos, que usem métodos coercitivos em determinadas circunstâncias, como essa de uma guerra revolucionária que se diz? O senhor é favorável a esse uso? Pois não. Um juiz nunca poderia ser favorável a isso. Agora, é preciso definir o que seria esse tratamento coercitivo. O tratamento coercitivo é uma palavra vaga, enganadora, não é? E é preciso definir melhor os termos, senão não nos entendemos. São métodos de tortura? Não, de jeito nenhum. Tá bem. Agora, eu diria que pode ser coercitivo, dependendo até das pessoas, quem são as pessoas, uma fala brava, uma voz alta, não é?
O seu limite é esse, entendo. Agora, isso aí é o mínimo. Isso aí eu penso que é tolerável, tendo em vista o valor que se quer defender. Então, dão muito, as pessoas, isso é um problema muito discutido, né? Quer dizer, os senhores perguntam, eu não estou de acordo, mas se a sua filha estivesse nas mãos de um bandido e sumida, e o senhor pega o bandido, o senhor não lhe dava uns tapas até saber onde é que está a sua filha? Há uma resposta puramente humana, da natureza humana, e é uma resposta de alguém que está investido de autoridade para fazer cumprir a lei, não é? Evidentemente eu não sou a favor disso e nem poderia ser, em nenhuma circunstância. Eu não sei se algum dos meus filhos estivesse submetido a uma situação dessa, eu teria uma reação puramente humana. Vem cá, seu bandido e tal, eu não sei. É possível até, mas estando no meu juízo perfeito, né, e exercendo uma função judicial, eu jamais seria capaz de admitir um tratamento desse. E eu lhe afirmo que nenhum tratamento ignominioso e cruel deve ser submetido, nenhum tratamento deve ser um ser humano submetido, não é? Até por princípios superiores aos quais eu já aludi. Agora, Dostoiévski deixou uma frase lapidar, não é? Se Deus não existe, tudo é permitido, não é? De modo que eu não acho que tudo seja permitido, porque eu sei que Deus existe. E de modo que essa é a minha resposta. Sou contra, não admito. Uma última pergunta, doutor Nelson, minha, né? Não sei se os outros comissários querem fazer perguntas. Pelo que eu entendi do que o senhor disse, a justiça militar não funcionava, a justiça militar onde eram julgados os presos políticos, não funcionava de uma forma independente, como um poder judiciário independente, mas seria uma espécie de um órgão também, ou de um instrumento vinculado ao sistema de repressão. É isso? É por isso? É isso que nós devemos entender a partir de toda essa argumentação que o senhor fez, dizendo que não tinha independência para fazer valer, para tomar as medidas que o senhor considerava justas, às vezes? Eu acho que eu tomei as medidas que, na ocasião, nas circunstâncias, eram as mais justas, embora não fossem as melhores de uma justiça ideal. A minha resposta é essa. Agora, a justiça militar era independente, era respeitada... Era independente? Era independente, era respeitada pelo Poder Executivo. E eu vou lhe dar um exemplo. Nós, em São Paulo, não aqui no Rio, vejam, as cabeças variam, não é? Aqui no Rio, os presos ligados a atividades políticas foram postos nas prisões junto com os criminosos comuns. E aí parece que essa é a origem aqui do Comando Vermelho, que Sim. Hoje é conhecido, né, tragicamente. Em São Paulo, nós, juízes das 3 auditorias, e no início eram 2, conseguimos que os presos ditos políticos tivessem um isolamento dos presos comuns e fossem tratados com as garantias que a lei de segurança lhes dava. Receber comida de casa, receber visita, receber rádio, receber televisão, receber jornais e livros. E uma ocasião tomou posse um novo secretário de segurança, me lembro disso, que eu cito, para deixar um testemunho de verdade sobre a justiça militar. Não para me defender, porque não me considero sendo acusado de nada, e de nada poderia ser acusado enquanto o Brasil for um Estado democrático de direito. Certo, a não ser que ele deixe de ser. O exemplo é o seguinte, esse era um general da reserva, assumiu a Secretaria de Segurança. Como o presídio Tiradentes, a senhora se lembra, era presídio da polícia e não um presídio submetido ao judiciário, lá em São Paulo, à Corregedoria dos Presídios. Então esse general, por uma pena, ele determinou que os presos que andavam soltos, eu os visitei,
várias vezes com o doutor José Vitor, à noite, dando incertas no presídio, não é? E ele mandou trancar as celas, não pode mais, se não me engano, aí os detalhes, não pode mais levar coisa de casa, não pode mais levar livro, não pode levar no jornal, não sei o quê. E eu me dirigi, se a senhora chama isso de dependência, eu não chamo. Eu me dirigi ao comandante da região. Doutor Nelson, nós temos aqui um tempo, talvez os colegas ainda queiram perguntar. Eu quero agradecer muito o seu depoimento. Eu quero terminar a frase. Eu me dirigi ao comandante da região, dando notícia desses fatos e exigindo que a competência da Justiça Militar fosse mantida, fosse assegurada, sim, a autoridade militar. E o general Vicente de Paulo Dália Coutinho imediatamente oficiou, ou determinou, não sei, ao secretário de Segurança, para que voltasse ao estado que a Justiça Militar tinha determinado. Então, se a senhora chama isso de dependência, eu acho... deixo ao julgamento dos presentes, certo, da história. Eu acho que a minha conclusão, né, que seu depoimento é contraditório, porque o senhor não tinha independência, falou aqui, não tinha independência para proteger a vida das pessoas, que é o bem supremo, a integridade física, que é o bem supremo, em relação às torturas que eram denunciadas, em relação às mortes e execuções que o senhor sabia. O senhor diz aqui que não podia, que não adiantava tomar providências, que não seria ouvido, que as providências que tomou não foram acatadas, e ao mesmo tempo o senhor defende a independência da Justiça Militar. Então, eu prefiro acreditar que havia a possibilidade de o senhor ter atuado mais proativamente na defesa dos direitos fundamentais das pessoas, mesmo tendo todo o direito de ter a sua ideologia mais nesse quadro em que chamamos de direita e de esquerda, o senhor estar à direita e ter a sua visão do mundo e ter a visão, inclusive, que considerava que as pessoas, que essas ideologias deviam ser combatidas, mas creio que o senhor não tomou as medidas necessárias, adequadas à proteção de direitos humanos fundamentais. É um direito seu, doutora, e eu gostaria que a senhora, quem sabe, pudesse participar de uma comissão da verdade nesses termos, na União Soviética, na China, em Cuba, na Coreia do Norte e em outros países também, na Alemanha nazista, na Itália fascista. Eu gostaria que a senhora pudesse atuar com o seu brilho, a sua competência em comissões desse tipo nesses países. Doutor Nelson, eu quero, até pelo prolongamento da hora, ser breve e fazer poucas perguntas, que apenas para formar, então, se eu estou certo, para expressar, para que o senhor diga se eu estou correto na conclusão a respeito do seu depoimento com relação à tortura. O senhor mencionou em diversas passagens do seu depoimento situações em que o senhor ficou com a convicção de que presos haviam sido torturados, né? O senhor mencionou o caso Olavo Hansen, em que o senhor disse que obviamente não havia sido um suicídio. O senhor mencionou o caso do Frei Tito, onde inclusive teria manifestado a autoridade militar a sua insatisfação, e entre outros o senhor mencionou o caso Paulo Vanucchi, que o senhor teria até determinado uma providência administrativa, no caso a instauração de um inquérito. Portanto, eu posso concluir que o senhor tinha conhecimento de que havia tortura em dependências militares. E policiais também. E policiais, militares e policiais, né? Pois não, desculpa, autoridades e policiais. Militares, ou seja, e policiais. Presos, custodiados nessas dependências, foram torturados. Isso o senhor... Estou convencido. Não estou incorreto. O senhor está convencido. Aliás, convencido. todos estão, né? Também. A segunda
segundo aspecto que me pareceu importante no seu depoimento, o senhor alega que, tendo, então, percebido, constatado que havia casos de tortura, o senhor, em algumas ocasiões, tomou medidas, e a medida, pelo que eu entendi, foi a comunicação à autoridade administrativa, no caso, a autoridade militar, para a instauração de inquérito para apuração da situação de tortura, e o que o senhor nos relatou é que esses inquéritos não foram instaurados. Certo. Está correto essa conversa? Correto. Não, isso é muito importante o que o senhor está dizendo, porque recentemente as Forças Armadas, que realizaram sindicâncias a nosso pedido, se manifestaram no sentido de que não houve tortura em dependências militares, inclusive o DOI-CODE de São Paulo, e, portanto, a manifestação do senhor, como autoridade do Poder Judiciário à época, em sentido contrário, ela é relevante, porque o que o senhor está dizendo é que, à época, já se tinha o conhecimento de que havia tortura em dependências militares e policiais. A tortura há hoje, doutor. Há hoje. Não, é que a nossa comissão não tem competência para investigar os dias atuais. Ela vai só até 85. Então, eu estou me referindo àquele período em que o senhor atuava. Né? Uma última questão também, que guarda relação com essa que fez a doutora Rosa, mas eu quero só precisar. O senhor mencionou duas situações em que, poderia haver outras, mas duas que eu identifiquei claramente, em que não houve a observância pela autoridade administrativa, no caso a autoridade militar, de determinações da Justiça Militar. Quando o senhor fala que havia o deslocamento de presos e o remanejamento de presos sem conhecimento da autoridade judiciária, por exemplo, para o DOI-CODE de São Paulo. Isto ocorria. Estou lhe perguntando, isto ocorria, porque o senhor deu a entender que não sabia, muitas vezes o preso estava no DOI-CODE e o senhor não sabia. O que acontecia era o seguinte, isso é sabido, não é, por todos. Quando essas pessoas que faziam a luta armada no Brasil eram presas, essa prisão era um verdadeiro sequestro. E há razões bélicas ou de guerra para se explicar isso, mas não é comigo. Não é? Então, essa não era comunicada como a lei exigia, não se comunicava à justiça, porque a justiça era respeitada nesse ponto. Então, não podia comunicar à justiça, porque a justiça militar iria imediatamente assumir o controle daquele preso. Então, não apresentavam à justiça militar. Havia advogados que, talvez o próprio doutor Carlos Dias vinha comunicar, olha, fulano de tal foi preso, e o que podia se fazer? Perguntar, a autoridade foi preso? Não, não foi, por exemplo. Agora, a partir de um certo momento, essas pessoas eram apresentadas ao judiciário, e a partir desse momento o judiciário controlava essa movimentação. Pelo menos isso era respeitado em São Paulo. Agora, nós tivemos um caso eu tenho notícia, eu não poderia citar casos concretos, mas eu desconfio que havia certos momentos, mas nunca para submeter, para matar as pessoas, porque a prisão estava comunicada, não podiam matar o sujeito, não é? Que havia essa movimentação sem a devida autorização judicial, e até no bom sentido. Por acaso eu estou me lembrando agora que o senhor Luiz Inácio da Silva, quando esteve preso em São Paulo, em 80, as greves do ABC, não é? Quando ele fez uma greve revolucionária, todo o direito do trabalho sabe disso, no mundo inteiro, em nenhuma democracia do mundo se permitiria que um líder verdadeiro, não é, se dirigisse à multidão dirigida numa praça pública de São Bernardo e dissesse: gente, o Tribunal Regional do Trabalho acabou de declarar que a nossa greve é ilegal, mas ela vai começar hoje. Isso é crime contra a segurança do Estado em qualquer país democrático. E por isso ele foi julgado ali era naquela época. Não era um país democrático. Estava preso no DOPS. Mas o que eu estou querendo saber... Só, o filho do delegado Toma escreveu um livro agora que fala dessas relações. E quando a senhora mãe desse senhor, que foi depois presidente da República,
faleceu, o doutor Tuma levou sem a menor comunicação com a Justiça. Que bom que foi para uma atividade generosa. Havia, de vez em quando, a minha pergunta assim é bem objetiva. Quer dizer, uma hipótese como aquela que aquele depoente, o senhor Arthur Scavone, apresentou, de que um preso era levado sem conhecimento da autoridade judiciária, do presídio para o DOI-CODE, era possível isso? Isso ocorria? Eu acho possível. Eu não me lembro de nenhum caso, e eu teria tomado a providência semelhante à que eu tomei com o comandante da região, quando o novo secretário de Segurança cancelou todos os direitos que eram garantidos aos presos em São Paulo. E se eu tivesse sabido, eu teria. E eu não me lembro disso me ter sido comunicado, de modo nenhum. E o senhor Scavone era um aguerrido membro da luta armada, enquanto eu me lembro. Eu não o reconheci porque ele realmente está muito envelhecido. Ele era um jovem enganado, como tantos outros jovens. Aliás, a maioria deles já percebeu o absurdo que foi a luta armada, e alguns até já perceberam o absurdo da ideologia pela qual eles, nobremente, aliás, ofereciam a própria vida. Portanto, eram sinceros, merecem o nosso respeito, o meu respeito, por causa disso. Podem ser mais santos que eu, mas eu estava certo e eles estavam errados. E era preciso defender o Brasil. É isso. Eu fico satisfeito com as respostas, porque, nesse caso específico, o que me parece relevante no depoimento do senhor, na condição de autoridade judiciária, que à época tinha um conhecimento bastante consistente do quadro, é o depoimento que o senhor dá sobre a ocorrência sistemática de tortura em dependências militares e policiais, à época do regime militar, e da negativa das autoridades militares em darem encaminhamento às solicitações de instauração de inquérito que o senhor está colocando. Eu estou sabendo disso agora pelo senhor. Isso eu não sabia antes. As autoridades policiais estão hoje se negando a dar seguimento. Não. Que o senhor falou que oficiou no sentido do pedido. Naquela época. Eu estou me referindo sempre àquela época. Durante a guerrilha. Tá certo. Eu estou satisfeito, doutor José Carlos. Pode encerrar, né? Muito bem, doutor Nelson. Eu quero, em nome da Comissão Nacional da Verdade, agradecer a disposição do senhor de comparecer aqui perante a Comissão Nacional da Verdade para apresentar sua manifestação inicial e depois responder às nossas questões. É uma contribuição importante que o senhor dá aos trabalhos desta comissão. Quero registrar a presença aqui da sua senhora e dos seus familiares que acompanharam o seu depoimento, e em nome da Comissão Nacional da Verdade, então, agradecendo essa disposição do senhor, dá por encerrada a nossa oitiva de depoimentos. Muito obrigado. Tem os depoimentos dele lá em cima,